eles perderam a fé em Hashem muito rapidinho. Que história é essa? Assim que as coisas ruins aconteceram, em vez disso, eles gritaram para Moshe, nós vamos morrer. Irmãos, mais uma vez, um Shabbat Shalom a todos, né? Bem-vindos. Bem-vindos os que estão em casa também. Bem-vindos para esse momento, né, com o Senhor, o Shabbat, esse dia que o Eterno separou para o nosso deleite e descanso na presença dEle. Então, uma breve oração. Eterno de Israel, para todas as coisas nós precisamos de Ti. Me coloco agora nas Tuas mãos totalmente, para que o Senhor possa ir na minha frente e guardar a minha retaguarda, né? Não só a minha, de todos nós. E que o Senhor possa nos iluminar nesse momento e fazer com que todos nós entendamos com revelação, com entendimento, a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós neste Shabbat, no Shaharit, Novo da Torá. Em nome de Yeshua, nós te agradecemos. Amém. Amém. O Eterno nos presenteia com essa porção, a 16ª Parashá, com o nome Bechalar, quando ele enviou, né? Estamos no livro de Shemot, de Êxodo. Então é capítulo 13, verso 17 ao 17, verso 16. Também Juízes, livro de Mateus e demais. São referências básicas essas aí, mas são mais livros que nós vamos abordar, né? Então aqui um breve resumo da porção de hoje. Hashem guia o povo pelo deserto, a perseguição do exército de Faraó a Israel, o grande milagre, né? Que uma cena até que aparece muito em filmes, né? A passagem pelo meio do mar de Sufê, o Juncos, o cântico de Moisés. Em seguida, após a travessia do Mar Vermelho, existe também um cântico famoso, um cântico de júbilo e alegria pelos feitos do Senhor e principalmente por Ele ter aberto as águas do mar. O cântico de Moisés. Também uma antífona. O que é, irmão Jair? O que é antífona? Uma melodia curtinha. Ela pode acontecer antes de um salmo ou no final de um salmo, né? Então, essa antífona de Miriam e das mulheres também, né? Uma gratidão e louvores das mulheres. Item 6, as águas amargas, Mará, um lugar, né, que continha águas. Mará, por que Mará? Porque eram águas amargas, né? Que elas tornam-se doces, né? Lembrando que por muitas situações amargas que nós passamos na vida, passamos aqui, ali, apertos, situações apertadas, mas no final, a vitória é nossa e o Senhor transforma aquela situação amarga em doce. Amém? Hashem manda o maná no deserto, né? Por isso que nós, na nossa celebração, na sexta-feira à noite, os 2 pães, sempre as celebrações de Erev e Shabbat tem as 2 halot, né? Por que 2? Por causa dessa situação aqui. Origina-se especificamente por causa dessa passagem que Hashem manda o maná. Hashem manda as codornizes, o povo de Israel recolhe o maná, a água da rocha de Refidim, e Amaleque peleja contra os israelitas, né? Agora, voltando aqui bem rapidinho, fazendo aí uma ligação com a paraxá muito interessante que o Yaakov deu na semana passada, em que ele fala dos primogênitos, né? Da atitude de primogênitos. Mesmo que você não tenha nascido primeiro, você pode fazer uma escolha e você passa a ser,
É como se você passasse a ser o primogênito. No caso, né, Esaú e Jacó, né? Jacó não era o primogênito, mas ele fez a escolha, a escolha certa. Então, esse comentário que eu quero fazer para vocês bem rapidinho aqui, encontra-se no Shemot Rabá 13:3. Shemot Rabá 13:3. Bem rapidinho. Shemot Rabá 13:3. Em que, presta atenção nessa situação aqui. Então, isso faz parte, né, da história do povo judeu, está na Torá oral, né, isso é muito importante, esse detalhe que eu vou falar aqui para vocês agora, para nós todos. Então, a questão daquela praga da escuridão, da negritude, aquela escuridão, então, não foi só para mostrar em que estado espiritual se encontrava o povo do Egito, né? Faraó e o povo do Egito. Não foi só para mostrar isso daí. Foi também para que o povo hebreu, presta atenção, dentre todos os hebreus que estavam no Egito, tinham muitos, né, que não eram considerados escravos, que eram uma classe mais privilegiada, mais rica, e que moravam em casas bonitas, palácios, né? Então não eram só a classe de escravos, era uma classe, mas tinha mais hebreus do que os escravos. Esse é um detalhe muito importante. E nesse fato que eu vou comentar aqui agora, diz que de toda a população que existia no Egito, toda a população que existia no Egito, 1/5 dessa população, quer dizer, 1/5 o que é? Se você tirar a quinta parte de 10, é 20. Então é 20% da população que fez a escolha, presta atenção, irmãos, que fez a escolha de querer sair do Egito e acompanhar Moisés. E essa população, a restante, que era a maioria, elas ficaram tentando segurar com que esse povo saísse, né? Então, diz o comentário, o Midrash ensina que apenas 1/5 parte da população judaica do Egito identificou-se com a causa da liberdade, propalada por Moisés, e de tornar-se o povo de Deus, sendo apenas estes redimidos milagrosamente do Egito. Os demais perderam suas vidas durante os 3 dias da praga da escuridão. Então, eu achei assim bastante interessante, quando o Yaakov, na semana passada, falou dessa escolha, é que não foram todos que escolheram acompanhar Moisés, acompanhar o Eterno, o Espírito de Deus, e escolherem a liberdade para servir o Eterno, para dizer, Eterno, eis-me aqui, como Moisés falou, Eterno, Rinei, eis-me aqui para te servir. Embora Moisés se sentisse também limitado, com dificuldades, ele queria servir, ele queria ajudar, ele queria fazer, ele queria ser servo. Então, não foram todos, foi simplesmente 20% de toda a população do Egito, né? Esses também achavam que poderiam sair mais tarde, mas eles acabaram perecendo, né, por causa dessa má conduta deles. Eles pereceram durante a praga da escuridão, das trevas, né? E como na terra de Goshen, presta atenção agora, como na terra de Goshen, irmãos, existia luz nas casas dos hebreus, que nas casas dos egípcios não existia, e Goshen era um lugar distante assim do centro da população, digamos, do Egito, né? Embora pertencesse ao Egito, mas eu estou dizendo assim, onde a maior parte do povo ficava. Os egípcios ficavam no centro, no caso, né? Era um lugar retirado. Diz a palavra que havia luz na casa dos hebreus, mesmo na terra de Goshen, na praga das trevas, né? Então, todos esses que pereceram,
todos esses que pereceram nessa praga, que faziam parte do povo hebreu, eles foram os hebreus que sobreviveram e enterraram. Enterraram todos eles. E daí, nenhum egípcio conseguiu ver isso por causa das trevas, da escuridão, e eles não condenaram os hebreus, dizendo que também a praga tinha prejudicado os hebreus. Eles não puderam falar isso aí, porque eles não viram. Então, foi um cuidado de Deus. Tá? Então, isso é real, está no página 182, bem rapidinho aqui. Está no Shemot Rabá 13:3, Midrash Shemot Rabá 13:3, para quem quiser consultar melhor. Então isso é real, é verídico, né? Faz parte da Torá oral, irmãos. Muito interessante isso daí. Então essa escolha dos primogênitos. Por isso que o Eterno chama o povo, vocês são meu primogênito. Vamos lá então. Porque os israelitas lutaram para acreditar em Hashem? Então, toda a instrução bíblica ali, a palavra diz que Faraó libertou os hebreus. Chegou um ponto que vão todos então, vão todos. Mas, no finalzinho, ele muda de ideia, para variar um pouquinho, ele muda de ideia, e ele envia o exército ao encalço, né, dos hebreus, que estavam indo lá em direção, ficaram no lugar, né, às margens do mar de Sufê. Né. Então, os hebreus veem o exército chegando, eles enxergam lá o exército de Faraó, ficam estremecidos, ficam apavorados e gritam, Moisés. Né. Só que eles falam uma coisa terrível aqui agora, uma murmuração, na verdade. Gostaríamos de ter morrido em paz no Egito, em vez de sermos massacrados no deserto. Né? Então isso é algo terrível para os ouvidos de Moisés. Mas mesmo assim, Hashem os salva. Né? O Todo-Poderoso ele divide esse mar, permitindo a fuga de Israel, por esse mar aí, em terra seca inclusive. Né? Mas qual foi a reação do povo com esse grande feito do Eterno, o povo vendo o Eterno, Hashem, como um Deus todo-poderoso, como um Deus, tipo um grande general, que liderava o exército deles, a favor deles, né? embora o exército de Faraó viesse ao encontro deles, ao encalço deles. Qual foi a reação do povo com toda essa situação aí? Eles ficaram maravilhados. Tanto é que aconteceu o cântico das mulheres, né? de Miriam, o cântico de Moisés, eles ficaram maravilhados. A nação ficou maravilhada, diz a palavra. Né? Podem confirmar lá em Êxodo 14:11. E eles acreditaram no Eterno e em Moisés, seu servo. Eles ficaram, nossa, nosso Deus é todo-poderoso. Né? Que maravilha, que o Eterno não permitiu que sobrasse, que ficasse um soldado do exército egípcio. Todos pereceram, foram engolidos por aquelas águas do mar de Sufê. Né? Então agora todo o exército egípcio foi aniquilado. E Todo-Poderoso trouxe o poder de um oceano para engolir o exército de Faraó. Então algo realmente, algo assim de filme. Né? E a resposta deles, de acordo com o versículo, que eles acreditaram, preste atenção nessas palavras, eles acreditaram no Eterno, no poder de Deus, em Moisés, eles não tinham nenhuma dúvida que Deus estava com Moisés, eles estavam depositando toda a confiança, toda a fé, toda a esperança ali em Deus, eles viam uma relação muito forte de Moshe com o Eterno, né? Conforme as experiências diárias naquele momento ali de cada um. Eles acreditaram. Êxodo 14:31. Por enquanto tudo bem, mas o que ocorre a seguir é completamente bizarro. Prestem atenção no que acontece para frente agora, irmãos. Apenas 3 dias após o milagre do mar, houve muita sede. Toda aquela... Principalmente, depois quando você passa uma situação de estresse,
No dia a dia, se está numa semana, acontece uma coisa, já acontece meia hora, coisas que você tem que resolver, e enquanto você está resolvendo aquela situação, aparece uma terceira situação, e não tem plano B nem C, você tem que correr atrás, você tem que tomar uma decisão, você tem que resolver, e ponto, e acabou, pam. Então eles estavam assim, quando eles atravessaram o mar, que daí vem aquele relax, que eles não veem nenhum soldado perseguindo eles, dá aquele relax, né? Aquele relax. Até então eles não estavam sentindo fome, nem sede, nem nada. De repente daí começa, quando eles entram naquele relax, né? Então, o que você esperaria de um povo que acabou de testemunhar um grande milagre, que foram tocados profundamente pela providência de Hashem, e que acreditaram de todo o coração nessa providência? O que poderia esperar desse povo? Com certeza, se eles passassem por uma situação de sede, de fome, eles iam dizer na hora assim, entre aspas, o que eu estou falando agora, presta atenção. A gente espera que eles fossem dizer assim, yes, qualquer situação que vier pela frente, sede ou fome, ou a gente precisa de roupa, ou a gente precisa disso, daquilo, uma cura para nosso filho, para nossa filha, nós temos o nosso Deus Todo-Poderoso que vai resolver tudo para nós. Pela lógica, seria isso que iria acontecer, né, irmãos? Cada um de nós esperaria que eles se voltassem para Hashem e dissessem, por favor, ó Senhor, é tão incrível, tu és tão incrível, pode fazer isso novamente? Mas não foi bem isso que aconteceu. Então, perderam a fé em Hashem, eles perderam a fé em Hashem muito rapidinho. Que história é essa? Assim que as coisas ruins aconteceram, em vez disso, eles gritaram para Moshe, nós vamos morrer. Quando eles se deparam, né? Quando eles se deparam, estão com sede, né? Estão com muita sede, chegam num lugar, nossa, quanta água que tem nesse lugar aqui. Mas a água era saloba, você não podia beber daquela água que ia fazer mal para a tua saúde. Você podia ter enjoo, podia ter febre, podia ter mal-estar. Para cada pessoa poderia fazer um efeito diferente, né? Então, Moisés joga uma árvore que Hashem lhe mostrou nas águas. Ele joga uma árvore, veja bem, tem às vezes traduções, e esse é um detalhe importante, tem traduções bíblicas que dizem, não, Moshe jogou um pedaço de pau na água, jogou um galho. Não. Na Torá, em hebraico, está escrito árvore. Vamos respeitar a palavra árvore, né? Qual que é a mensagem intrínseca que está por trás dessas situações das águas de Mará, irmãos? Então, Moshe joga uma árvore nas águas e as águas se tornam doces, né? Mas então parece que vai acontecer algo de novo, ainda pior dessa vez. As pessoas agora começam a se preocupar com a comida e novamente sua fé parece evaporar. Antes da gente falar da comida, das codornizes que depois o Eterno manda, irmãos, vamos voltar um pouquinho aqui para a árvore que Moshe lança nas águas de Mará. E qual o significado das águas de Mará? Irmãos, qual o significado das águas de Mará? Vão pensando. Estou dando um tempo aí para vocês pensarem, né? Tem uma passagem bíblica aqui, livro de Romanos, que diz assim, não julguemos, Romanos 14, do 13 ao 18, não nos julguemos, mas uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço o escândalo ao vosso irmão. Eu sei, e disso eu estou persuadido no Senhor. No Senhor Yeshua, que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera para esse impura.
Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o teu amor fraternal, por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Yeshua morreu. Não seja, pois, vituperado, esse verso significa assim, aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Yeshua é agradável ao Eterno e aprovado pelos homens. Aqui, irmãos, está falando assim, ó, que quando eles atravessaram o deserto, e atravessaram o mar de Sufê, o Eterno começou a colocar provas para eles perceberem que agora quando você entra para o reino, nós que participamos do reino de Deus, não é a primeira água, é a primeira comida que aparece na nossa frente que nós podemos comer e beber. O mundo oferece um monte de coisas maravilhosas, manjares, os manjares do mundo. Lembram lá o guisado que Jacó ofereceu para Esaú? Lembram? Os manjares do mundo. Então, nós temos que ficar atentos, agora nessa situação aqui das águas de Mará, eles passaram por uma situação que, espera aí, não é a primeira água, ou primeira comida, ou primeira água que aparece na nossa frente. Será que nós podemos beber dessa água? Será que essa água é kasher para nós? Será que essa bebida é kasher? O mundo oferece um monte de bebidas para nós, bebidas alcoólicas, doces, amargas, misturadas, coquetéis. Né? Será que nós podemos beber tudo o que o mundo oferece, irmãos? Por isso que o Eterno fez com que ele sentisse, espera aí, essa água é amarga, nós estamos morrendo de sede. Espiritualmente, às vezes, nós estamos muito sedentos, mas não é aquilo que nós devemos comer, ler ou absorver. Nós temos que separar o joio do trigo e temos que parar tanto o líquido como comida, se é kasher ou não, se é lícito para nós comermos ou não. E o grande sinal que o Eterno mostrou aqui através de Moshe, que essa árvore não foi um galho, não foi um pau. Essa árvore, ela tanto fala, a árvore tem madeira. A madeira lembra do madeiro em que Yeshua morreu, que ele foi pregado. E a árvore lembra da árvore da vida, irmãos, que é Yeshua. Então, você em Yeshua, você estando em Yeshua, você crendo nele, você estando mergulhado, você estando agora, entrando nos caminhos, nesse caminho do deserto, que o Senhor quer para a tua vida, que é o caminho da verdade, o caminho de Yeshua. Nele, em Yeshua, daí sim, você tendo discernimento, e Yeshua também, como comia comidas kasher, você vai comer e beber as comidas que Yeshua comia ou bebia. Essa que é a mensagem, irmãos. Então, aqui em Romanos fala não escandalizar. Então, de repente, você como crente, vai lá e começa a comer todo tipo de comida, carne de porco, cerveja, mistura uísque, vodka e tal. Não, isso é muito bom. Não tem nada que ter ruim nisso que estou provando aqui. Só que vem um outro irmão, vai se escandalizar com você. Você vai dar um mau testemunho para ele. Então, essa que é a mensagem intrínseca nessa passagem das águas de Mará, irmãos. Né? Então, eles gritam para Moisés, Hashem, deveria ter acabado de nos matar no Egito. Em vez disso, você nos trouxe para o deserto para nos matar de fome. Agora, depois dessa sede, né, eles ainda estavam com fome. Não tinham matado a fome deles. Né? Está no mesmo processo. Está no mesmo processo. Né? Então, eles deveriam agora tomar cuidado com o que comer e reclamam. Então, vocês podem ver que agora começa um processo de murmuração da parte deles com relação à comida e bebida. Mas naquela situação que eles passaram atravessando o mar de Sufê, eles não murmuraram quando eles estavam atravessando o mar. Quando eles chegaram no outro lado da margem, eles ficaram muito alegres e louvaram o Eterno. Então existe um contraste. O que significa isso? Eles parecem derrotistas, quase sarcásticos, mas novamente Hashem os salva fornecendo-lhes comida.
Então o pânico aumenta ainda mais. E um terceiro incidente, não terminou ainda, irmãos. Um ganho. Eles estavam com sede. E, novamente, eles parecem esquecer a incrível salvação de Hashem no mar, sua incrível fé em resposta. Eles entram em pânico novamente, gritando por água. E, dessa vez, veja como é ruim. Até o próprio Moshe se sente mal, ele se sente assim opresso pelo povo, ele se sente, puxa, que situação terrível que esse povo tá me oprimindo, né? E ele diz assim, ó, ele teme, Moshe teme por sua vida. Ele se volta para o Eterno e Moshe diz assim, o que vou fazer, em Êxodo 17:4, o que vou fazer com essas pessoas, Hashem? Se isso continuar, eles vão me apedrejar. Moshe declara essas palavras aí, né? A situação estava tão opressa, né? Assim, tão pesada, né? Que ele fala essas palavras. Isso está em Êxodo 17:4. Então perguntamos, como isso foi acontecer, né? Esse contraste, né? Lembre-se, acabamos de ler que as pessoas acreditaram na travessia do Mar Vermelho, eles não tiveram nenhuma dúvida que Moisés era com o Eterno e o Eterno era com Moisés e que o Eterno era com o povo. Eles estavam plenamente assim, certos disso aí. Hashem os salvou, eles professaram essa grande fé do Eterno, agora olhe para eles, a fé sumiu, evaporou. Que dele aquela fé, aquela maravilha? Parece que aqueles louvores, o cântico de Moisés, parece que aquilo foi em vão. O cântico de Miriam, parece que, né? Isso não aconteceu uma vez, mas 3 vezes. Essa reclamação, essa sede, não é você estar sentindo sede e fome, tudo bem, é natural do corpo humano, do organismo humano. Agora você murmurar, falar mal, né? Começar só a ver o lado negativo e ter saudades do Egito, aí que pega. Então nós vemos um contraste, irmãos. Por que vamos olhar para a próxima história dessa paraxá? Inexplicavelmente você vai descobrir a fé deles, que a fé deles parece voltar imediatamente. Preste atenção agora. Estavam com uma grande fé, 100% de fé, de repente vão lá embaixo, 0. E agora eles passam por uma situação que a fé sobe lá em cima de novo. Faz isso aqui, ó. Esse tipo de gráfico. Umas coisas assim que só a Torá mesmo para mostrar, né? Parece até uma chicotada. Eu escrevi ali. Tem. Parece uma chicotada. Veja imediatamente após as pessoas reclamarem da falta de água e de comida, e novamente da falta de água, né? Uma nação conhecida como Amaleque embosca Israel, né? E eles foram vitoriosos. Amaleque embosca Israel, mas eles são vitoriosos. E de repente a guerra vem sobre o povo, sua primeira batalha desde que deixou a escravidão. Uma primeira batalha. Então, para um povo, eles não estavam preparados para a guerra. Presta atenção, esse detalhe é muito importante. Eles não tinham se preparado como o exército de Faraó tinha. Então, eles passam por uma primeira batalha, né, sem preparo assim, bélico, efetivamente, né? Então, embaixo ali, imagine que você faz parte da nação de Israel. Você está com fome, com sede, sua fé foi lá embaixo, por causa dessa fome e dessa sede. Você se queixa de morrer. E agora você agora é gota d'água, digamos. Pela lógica, né? Você está lá embaixo, tua fé está 0, é a parte de baixo do tapete. Não é a parte de cima do tapete, é a parte de baixo. De tão baixo que está a fé. E
Agora, se espera, agora que a gente está tão derrotista, nós estamos tão derrotistas, que agora qualquer meia dúzia de soldados que aparecerem na nossa frente vão nos esmagar. Pela lógica, você pensaria assim, né? Só que não. Não é bem isso que acontece. O povo não entra em pânico quando Amaleque vem em direção deles. Eles ninguém reclama de nada, ninguém... né? O povo não entra em pânico, é como se ele dissesse assim, ok, Moisés, o que nós vamos fazer agora? Qual que é o plano? Qual que é a estratégia? Nós estamos aqui prontos para... O que explica isso, irmãos? É uma coisa ilógica. Então, com a fé lá em cima, depois vai lá embaixo, agora a fé sobe de novo 100%, nada afeta eles. Moisés traça uma estratégia. Josué reúne o exército, o povo segue instruções e ameaça lutar. Moisés sobe a uma montanha, ergue as mãos, aquela cena, né, clássica, né, em que quando Moisés levantava as mãos, os braços, né, o povo hebreu prevalecia na batalha. Quando Moisés abaixava as mãos e os braços, o povo de Amaleque prevalecia, né? Mas, no final, a vitória foi de Israel. Então, o povo de Israel ganha a guerra contra Amaleque e segue em frente em suas vidas, mas não há na Torá ali nenhuma palavra, nenhum relato dizendo que o povo murmurou, que eles ficaram desesperados, entraram em pânico, ou começaram a sentir saudades do Egito. Não tem nenhuma menção, vocês podem ver na Torá ali. Não tá escrito isso. O que explica isso? Nenhum grito de pânico, não lamentam, não dizem que Hashem os abandonou. Interessante, né? Assim é a Torá. Ela sempre está nos pegando de surpresa. Assim. E sem ameaça de voltar ao Egito. Todas as vezes até agora a fome e a sede fizeram que a sua confiança em Deus evaporasse. Mas não é isso que acontece. O povo confia que está seguro e que o Eterno os protegerá, né? Então, o que é sobre esse ataque de Amaleque? O que torna esse evento tão diferente de tudo que levou a ele? Porque o padrão de pânico crescente de repente parou? Eles parece que redescobriram, pareceu uma luz assim na frente deles, talvez, né, estou supondo, e que eles voltaram a ter essa fé novamente. Então vamos começar agora a compreender, entrar em algumas minúcias aqui para entender melhor essa situação toda. Uma afirmação. A razão pela qual Israel recuperou sua fé por meio da guerra, presta atenção, eles lembraram da abertura do mar. E quando Amaleque os atacou, eles lembraram de que eles tinham um Deus todo-poderoso, um Deus tipo além de Moisés, parece que atrás de Moisés tinha um grande general, um homem assim com uma armadura, um capacete, uma espécie de um Davi, de um Golias. Uma espécie de um Golias, assim, um homem de 3,5 metros de altura, 1,5 metro de largura, um grande general todo armado com lança, uma lança enorme, uma espada também reluzente, poderosa e afiada. Então, eles tinham isso na cabeça deles. Tinha um grande general, acima de Moisés tinha um grande general. Isso estava tomando conta da mente deles, presta atenção. Então, quando Amaleque apareceu, na hora veio aquele gigante na frente deles. Esse é o nosso Deus. Esse é o Senhor dos Exércitos. Esse é o homem, o grande general que nós cremos, que derrotou todos os soldados egípcios. Então, nesses termos, eles não tinham dúvida nenhuma. E eu vou falar uma coisa para vocês. Muita gente, até hoje,
no mundo cristão, crente, tem essa noção. Tem exatamente essa, mas só isso. Não passa disso. Crendo que, nossa, meu Deus, quando eu escuto um trovão, uma tempestade, uma chuva forte, brum, esse é o nosso Deus, é a voz de Deus, é a voz do nosso general, é a voz do Todo-Poderoso. Amém? Amém? Quando a gente lembra, se escuta uma trovoada assim, amém? Muito bom lembrar, porque o Eterno, ele também é o Senhor, tanto das calmarias quanto das tempestades, né? Muito bom. Mas só creem nisso. Além disso, Deus não é nada. Essa que é a mensagem, parte da mensagem, né? Vamos começando agora a nos aprofundar. Então, eles se sentiam confiantes de que o Eterno os protegeria novamente nessa batalha contra Amaleque, né? Mas parece que não faz sentido, né? Então, por que eles esqueceram essa situação, tanto do Mar Vermelho quanto de Amaleque? Por que nas outras provinhas menores, eles daí ficaram tão desesperados? Essas provinhas menores, irmãos, se refere às provinhas que nós passamos no dia a dia. E que nós murmuramos também. Daí a gente pensa, não, o Eterno vai resolver uma coisa muito grande na minha vida. O Eterno não tem tempo, ele não tem cabeça, ele não tem tempo, ele não para se preocupar com essas coisinhas pequenas do meu dia a dia. Mas ele se preocupa, irmãos, com as coisas bem pequenas do nosso dia a dia. Então, aqui nós vemos claramente dois tipos de crise, né? Uma envolvendo o faraó e o mar e o ataque de Amaleque, e outra com essas crises de falta de comida e falta de água. Então, a semelhança entre a crise do mar e Amaleque, a semelhança era a guerra. É exatamente o que eu falei para vocês, que eles viam um Deus como um Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E paravam ali. Só que o Eterno, ele quer que você entenda ele, quando ele diz assim, ó, quais foram as palavras, irmãos, preste atenção nesse slide, está escrito ali. As palavras, quando o Eterno estava se apresentando para Moisés, lá naquela experiência da sarça ardente, quais foram as palavras que Hashem disse para Moisés? Erie, Asher, Erie. Muitos pastores, eu já ouvi de muitos pastores, e até algumas traduções erradas da Bíblia, traduções erradas, está escrito assim, ó, sou o que sou. Vocês já não leram alguma tradução dessas palavras? Erie, Asher, Erie, como sou o que sou? Quem já leu isso? Pode erguer a mão. Ó, são vários. São várias testemunhas. Tá? Mas não é sou o que sou. Obrigado, Pedro. Não é sou o que sou. Serei o que serei. Então, o Eterno, ele não estava muito preocupado assim que o povo, que Moisés, qual que é realmente teu nome? Mas o Eterno estava preocupado em mostrar para Moisés quem ele era e quem ele poderia ser. Então, é muito importante que as pessoas que nos conheçam, elas nos conheçam o nome dos nossos pais, para honrar os nossos pais é muito importante. Mas o nosso testemunho é muito mais importante do que o nosso nome. Quem você é? Você é da turma de quem? De Esaú ou de Jacó? Você pertence a Edom ou você pertence àquela turma daquela árvore? A árvore que simboliza Yeshua, né? Yeshua, o madeiro de Yeshua, ele foi sacrificado para a nossa salvação, para nós acessarmos, né? Podemos acessar o reino de Deus. Então, serei o que serei, eu vou ser aquilo que
for necessário naquela hora que você precisa. Se naquela hora você precisa de cura, eu vou ser um médico. Se naquela hora você precisa de que eu acalme a tempestade, eu vou ser a bonança. Se naquela hora eu tenho que estar presente naquele momento, bem pertinho de você, eu vou estar presente contigo, chamar. Se eu tenho que estabelecer juízo em alguma situação, eu vou ser chafatar, eu vou ser juiz. No caso do Palet, né? Palet, que é o libertador. No caso da saída do Egito, né? Travessia do Mar Vermelho, ele foi Palet. Se você está meio atribulado, está com muito estresse, e você está precisando de paz, eu vou ser Adonai Shalom para você. Vou ser a tua paz. Então, são esses nomes, são essas condições que o Eterno queria que o povo entendesse e cresce nele. Que qualquer tipo de situação, o Eterno ia estar presente e ele ia fazer alguma coisa, porque ele é o Deus do impossível. E o povo ali só estava crendo que ele era o Deus Adonai Shaddai. O El Shaddai, né? Deus Todo-Poderoso. Então, o povo chegou no nível mais baixo. A Torá explica. Em Êxodo 17, 7, né? Messá, o Merivá. Messá, o Merivá. Por isso, eles chamaram aquele lugar, né, onde eles receberam água, tentação e contenda. Massá, desculpe, eu falei Messá, Massá, o Merivá. Tentação e contenda. Então, por causa da luta, disputa o Riv, os filhos de Israel, porque eles testaram a Hashem. Eles testaram e eles provocaram Hashem, dizendo, Deus está conosco ou não? Uma pergunta, Deus, o Eterno está conosco ou não está? Mais para não do que para sim. Eles estavam dizendo, acho que o Eterno não está aqui. O Eterno é o general, ele está lá no trono dele, distante de nós. Ele vai nos salvar como povo em situações muito adversas, mas ele não está pertinho de nós. Nós não somos dignos de nos aproximar dele. Então, é uma lição muito grande aqui para todos nós, né? Para qualquer tipo de situação, às vezes, não, mas isso aqui está acontecendo, mas aquilo está acontecendo naquele momento na tua vida, não é uma situação boa, mas está acontecendo porque é uma prova que vai fazer você crescer espiritualmente. Se você não murmurar, se você for paciente, acatar aquela situação que você está vivendo ali em paz, em gratidão, o Senhor vai transformar aquilo em muita bênção para você. Você vai crescer naquela situação. Você pode dar um testemunho daquilo que você passou para o teu vizinho, para a tua família, para os teus irmãos. A Torá explica isso em apenas 5 palavras. Eles estavam testando o Deus o tempo todo. Em todas essas situações de fome e de sede, eles estavam testando o Eterno, provocando o Eterno. Né? Isso são várias passagens. Ó, Êxodo 16:3, Êxodo 17:3, Êxodo 17:7. Sempre eles murmurando. E repetindo, Hashem está conosco ou não? Hayesh Hashem bekirbeno in ayin? Hashem está conosco ou não? Então, isso aí que nós não podemos, essa frase nós não podemos dizer, irmãos, é proibido a gente falar essa frase. Preste atenção, porque a mensagem, ela sempre para nós aqui, agora e hoje e já. Cuidado quando você disser essa palavra, cuidado. Não essas palavras, essa frase, não diga isso, porque o Eterno está todo o tempo conosco.
Mas onde está escrito isso? Vocês já vão ouvir onde está escrito isso. Então, traduzimos Bequirbeno como conosco, né? Como Deus está conosco ou não. Mas algo mais profundo. Bequirbeno vem da palavra karov. A raiz da palavra Bequirbeno, ou Quirbeno, vem da palavra karov, que significa próximo ou proximidade. O povo não está perguntando se Deus está conosco ou não. Eles estão, na realidade, perguntando: Deus está bem pertinho aqui do meu lado, assim, ó. Para mim, o Eterno está lá, Moisés está ali, e o Eterno está atrás de Moisés, lá bem grande, assim, quase eu não consigo enxergar, mas eu enxergo porque ele é alto demais, eu enxergo a cabeça dele lá atrás. Não. Ele está lá. Ele está muito além disso, mas ele está muito aquém disso, dessa distância. Porque o Eterno Espírito, ele está ao nosso lado, dentro de nós, junto, no nosso coração, na nossa mente. Ele sabe o que a gente pensa. Antes da gente pensar, ele já sabe o que a gente ia pensar. Antes da gente fazer, ele sabe o que a gente ia fazer. Digamos que eu estou concorrendo à presidência, passei 20 anos como um líder militar. Sou um general 4 estrelas, ajudei a ganhar guerras para a minha nação. As pessoas sabem que podem confiar em mim para defendê-las contra ameaças estrangeiras. Mas meus troféus militares são realmente suficientes para que as pessoas confiem em mim? Claro que não. Só o fato desse general ter troféus não quer dizer que as pessoas confiem nele. Então eles querem saber, o general realmente entende o meu mundo? Esse general, ele vai garantir que o lixo que está ali na porta da minha casa seja recolhido? Que as casas onde eu moro sejam protegidas? O que diz a palavra? Com relação à proteção, né? Se o senhor não vigiar a casa, não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Será que o Eterno vai se preocupar com o que eu preciso de alimentos, o que eu preciso comprar na feira, hortifruti, com os hortifrutis, frutas, legumes, meu dia a dia? Será que o Eterno está preocupado com isso? Será que ele está preocupado que eu saia de manhã de casa, que o ônibus realmente passe naquele horário ali no ponto de ônibus? Será que podemos confiar nele? É tudo isso que o povo estava falando. E tudo isso que muita gente fala hoje também. Diz que o Eterno não está muito preocupado com o meu dia a dia. Agora, se esses tipos de medos podem nos assombrar, quanto mais eles podem, né, nos prejudicar sobre Hashem. Talvez tenha parentes que passaram por momentos difíceis, mas o Eterno não é mortal. Ele pode entender todas essas minhas dificuldades. Ele pode realmente estar bem perto de mim. Então, novamente a pergunta: Hashem é Bequirbeno? Ele é conosco? Você tem alguma dúvida disso, irmão? Se Hashem é com você? Então, essa questão do Bequirbeno, com é conosco, se resume a uma palavra: empatia. Empatia é quando você se coloca no lugar da outra pessoa. Deus realmente se coloca no meu lugar, Ele sabe o que eu estou sentindo, Ele sabe o que eu estou passando, Ele sabe que eu estou sentindo aquela angústia que só eu sei como é, ninguém mais. Será que realmente Deus sabe essa angústia que eu estou vivendo? Ele é poderoso, grande vencedor de batalhas.
Eu posso acreditar 100% nesse Deus? Ele está preocupado, o Eterno está preocupado que agora o mês não terminou, mas eu já estou precisando de mais dinheiro e só vou receber no dia 5, no dia 10 do mês que vem, meu dinheiro já acabou. Ele está preocupado com isso? Parece que ele esqueceu de mim, porque o meu dinheiro acabou. Essa é a prova. Aí entram coisas de administração também, né? De administração do quanto você ganha e quanto você pode gastar todo dia, né? Ele também entende o medo, meus medos, minhas inseguranças, minhas limitações. Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, mas eu não consigo, não sei. E a pessoa, aquele empresário não me admite porque ele sabe que eu não sei fazer aquilo. O Eterno está preocupado com isso? Será que ele está separando um tempinho lá para se preocupar com esse tipo de coisa? Então, irmãos, Hebreus 13, 5. O que diz a palavra? De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Os irmãos que estão ouvindo em suas casas, olha que frase linda, né? Hebreus 13, 15. De maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Jamais, jamais é nunca. Ou melhor, são todos os momentos, todos os segundos. Será que o Eterno está bem perto de mim? Mateus 28, 20. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Haish Hashem Bekirbi. Hayesh Hashem Bekirbi. O que significa realmente acreditar em Hashem? O que significa? A palavra-chave para essa resposta, irmãos, é uma questão de desenvolver um relacionamento com Hashem. Mas como assim, irmão Jair? Agora preste atenção aqui, irmãos. Ainda nós temos alguns minutos aí antes do meio-dia. Então aqui tem uma explicativa bem interessante. Perguntaram para Yeshua, em Mateus 22, 36 e 39. Nós estamos falando de relacionamento. Mas como, irmão Jair, que eu posso pôr em prática essa questão do relacionamento com Hashem? Para eu entender todas as virtudes, as qualidades de Deus, que ele pode ser, naquele momento ele pode ser um médico, ele pode ser um general, ele pode ser a minha paz, ele pode ser o meu escudo, ele pode ser o meu broquel. Perguntaram para Yeshua, qual é o maior mandamento da Torá? Qual o maior mandamento? Vocês sabem, irmãos, qual que é o maior mandamento da Torá? Está aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? O nosso Sidur judaico-messiânico do Shabat, né? Que nós, todo Shabat, nós lemos essa passagem, Deuteronômio 6, 4, 9, lembram do Shema, Israel? Adonai Eloheinu, Adonai Echad? Se alguém não sabia disso, este é o maior. Mas como assim, irmão Jair, se Yeshua está lá em Mateus, como é que Yeshua em Mateus ele ia falar uma coisa lá de Deuteronômio? Pois ele falou, ele citou as palavras de Deuteronômio. Ele é a Torá, ele é o livro de Deuteronômio, ele é o livro de Êxodo, ele é o livro de Bereshit. Yeshua é tudo isso. Junto. Amém? Maravilha, né? Então, mestre, qual é o maior mandamento da Torá?
respondeu Yeshua: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, etc., né? Olha, eu vou continuar aqui. Ele parou ali, Yeshua, eu vou continuar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e estarão permanentemente no teu coração estas palavras que hoje te recomendo, e as ensinarás diligentemente a teus filhos, e falarás a respeito das mesmas, quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo teu caminho, quando te deitares e quando te levantares, e as atarás como sinal na tua mão. E serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém. Amém. O que mais que Yeshua fala? Ele fala o primeiro, que esse é o primeiro maior mandamento. Só que Yeshua podia ter parado ali só. E daí ele realça, ele também acrescenta e diz assim: e o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Como Yeshua não respondeu inteiro o Shema, presta atenção na sabedoria de Yeshua. Yeshua não respondeu todo o Shema para quem perguntou. Ele respondeu ali no seu entendimento, ponto. E disse: este é o primeiro maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Por que Yeshua respondeu: ame o seu próximo como a si mesmo? Porque, se você ler o Shema inteiro, está ali, amar o próximo como a si mesmo. Então, antes de eu fazer essa explicativa aqui, nós temos ainda uns 7 minutos. Antes de eu fazer essa explicativa aqui, que nós vamos ter um entendimento bem legal sobre o Shema, eu quero falar que tudo isso aqui, o Shema, essas palavras de Yeshua, o segundo mandamento, maior mandamento, que é ame o seu próximo como a si mesmo, em Mateus 22, 36 a 39, tudo isso concerne a palavra relacionamento e que está intrinsecamente envolvida, mergulhada nas 3 colunas da Torá e do judaísmo, irmãos, que são a Torá. Nós temos a Torá que fala aqui, ó, estarão permanentemente no teu coração essas palavras que hoje te recomendo. Ouve, Israel. Então você ouve, mas daqui tem que passar para o coração. Ouve, Israel, essas palavras, e essas palavras estarão no teu coração. Então, Torá, na mente e no coração. Uma coluna, Torá, toda a Torá, na tua mente, ouve. Você tem que ouvir ou ler para ela ficar na tua mente. Da tua mente ela passa para o coração. Chegando no coração, ela sai pela boca. Como que ela sai pela boca? No serviço que nós fazemos aqui de manhã. O que acontece no serviço, no avodá, que nós fazemos de manhã aqui? O que acontece? O que o Marco, o Jacob, o Pedro? Louvor, adoração. Nós estamos engrandecendo o nome do Eterno, nós estamos mostrando o Eterno para as pessoas, nós estamos ensinando, nós estamos mostrando o hebraico para as pessoas, nós estamos mostrando o princípio das leis para as pessoas. Então, serviço, louvor, adoração, ensino. E ensinar as pessoas, falar da Torá para as pessoas. Profetizando. Amém? Amém? Entendeu? Você está lançando a semente, né? E adorando também, agradecendo o Eterno. E Avodá, que é o segundo, e terceiro é o Gemilut Hassadim. Irmão Jair, pode repetir essa palavra? Não escutei direito. Pois não. Gemilut Hassadim. O que é isso agora? Por gentileza, irmão Jair, pode explicar então? Significam boas ações pelo próximo. Tzedakah. Irmão Jair, você está meio que repetindo essa palavra de tzedakah ultimamente. Mas faz parte de uma das colunas, das 3,
do todo o judaísmo, da profissão de fé israelita, faz parte, não tem como separar, irmãos. Eu tenho que falar. Nós temos que fazer, nós temos que praticar, nós temos que ajudar o próximo, nós temos que ter mais atitude. Irmãos, por causa do tempo, eu quero ler antes de explicar para vocês aqui. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Vamos terminar com essa explicativa do Shema aqui, irmãos. Temos mais alguns minutinhos aqui. Olhem, presta atenção. A Torá entra pelo ouvido e pelos olhos. Principalmente pelo ouvido. A fé vem pelo ouvir. O eterno nosso Deus, o eterno um. Bendito seja o seu glorioso nome e seu reino para todo sempre. Amarás o Senhor teu Deus, porque daí você ouve, aquilo vai para o coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Esse poder é entendimento, de todo o teu entendimento. Você tem que entender quem é de onde vem esse poder. De onde ele vem? Você não pode ter dúvidas. Você tem que estar bem discernido e entender de onde vem esse poder. E estarão permanentemente no teu coração. Se não chegar no coração, também não adianta nada. Porque daí nós vamos praticar o amor quando chega no nosso coração. Essas palavras que hoje te recomendo. E as ensinarás, presta atenção, ensinarás primeiro aos teus filhos, na tua casa. Glória a Deus que o Pedro está aqui. O Paulo, toda semana eu tenho um momento de ensino, eu ensino o Paulo. Toda terça-feira à noite a gente senta lá, a gente fica 1 hora e pouco lá, eu ensinando o Paulo a Torá. O Paulo vai ter o tempo dele, de cura. Amém? Amém. Primeiro em casa. Falarás a respeito das mesas quando estiveres sentado em tua casa e quando estiveres andando pelo teu caminho. Então não é só na tua casa. Quando você sai da tua casa, você vai falar para as pessoas, para o teu vizinho, para uma pessoa mais distante, as pessoas que você encontra no teu trabalho. Você vai falar, não é só na tua casa, irmãos. Ó, andando pelo teu caminho. As pessoas que você encontrar, você tem que falar, você não pode ficar quieto. Quando te deitares e quando te levantares. Tem orações que, quando você levanta, você faz uma oração. Quando você deita também. Tem as orações de manhã, de tarde e de noite. Né? Preste atenção agora aqui, muito importante. Ó, por que está aqui no Shema, está embutido, incluso aqui, o Gemilut e Hassadim. Preste atenção agora, irmãos. No Shema está explicando isso aí. Quando diz assim, ó. E as atarás como sinal na tua mão, e serão por frontais entre os teus olhos. O que significa isso, irmãos? Atarás como sinal na tua mão. Mão. Só para quando você coloca o tefilim, os filactérios, e o tefilim em volta do braço, que ele vem assim até perto do coração. É só para alguém ver que você está com o tefilim e filactérios, ou para a tua mão lembrar da Torá e a tua mão fazer, exercer, praticar a Torá. É isso aí. Então, sinal na tua mão e serão por frontais entre os teus olhos, para você ter bons olhos para com o teu próximo, como Yeshua tinha bons olhos para com o próximo. Para você ver qualquer irmão, seja pobre, rico, pessoas, tem muitos ricos que estão assim, se destruindo. Estão morrendo, estão perecendo, que estão muito carentes, pessoas milionárias, que precisam de nós. Então, para você, através da Torá, enxergar todas as situações, ter discernimento para enxergar todas essas situações como Yeshua enxergava, com bons olhos. E você praticar como Yeshua não parava um minuto durante o dia inteiro, ele curava, ele abençoava, ele transformava vidas, ele ensinava. E as escreverás os umbrais, preste atenção aqui também, ó. E as escreverás os umbrais da tua casa. Nós temos uma mezuzá ali. Nós escrevemos essas palavras, Shema,
dentro daquela mezuzá está escrito Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ali. Nas nossas casas, na minha casa também tem. Mas está falando que isso aqui, na minha casa aqui, ó, tem que estar aqui dentro, essa mezuzá, no meu coração. E também, e serão por frontais, desculpe, escrevendo e nas tuas portas. Espera aí, como nas tuas portas? Já falou de casa. Nos umbrais da minha casa e nas tuas portas. Não está falando da porta da... Que portas são essas? E nas tuas portas. Quais são essas portas, irmãos? Falem, quero ouvir de vocês. Amém? Sentido. O que entra por aqui, ó, em vez de você ficar perdendo muito tempo com coisas do mundo, músicas do mundo, som do mundo, rock, coisas da televisão, que não vão te acrescentar em nada, ouça a Torá. Ouça alguém explicando sobre a vida, sobre a criação, sobre coisas que te deem cultura, que te edifiquem as portas, o que entra pelos olhos. Não permita que coisas tenebrosas entrem pelos teus olhos. O que entra pela tua boca. Nós acabamos de falar aqui em Romanos, para a gente ter cuidado com o que entra pela nossa boca, para nós não nos contaminarmos, comendo peixes de couro e carne de porco e um monte de imundície que tem por aí. Não só isso, como alimentos que são preparados com químicas muito fortes, né? Todos os sentidos do nosso corpo, nós devemos estar assim, né, com aquele radar na nossa cabeça, assim, para só permitir coisas kasher, alimentos, informações kasher, informações lícitas. Então, e aqui diz, irmãos, muito claro aqui, ó, quando estiveres andando pelo teu caminho, e você fazer coisas com as tuas mãos, e atarás como sinal na tua mão. Então, praticar a tzedakah, ajudar o próximo, Gimilut e Hassadim, está embutido no Shema Israel, irmãos. Você que está em casa aí, Shema Israel é muito profundo, é muito maravilhoso o Shema Israel. E está todo o Shema Israel está aqui também. Este é o primeiro mandamento e o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Amém, irmãos? Beshem Yeshua HaMashiach. Amém.